Amigos, sejam bem-vindos. Que todos tenham uma ótima noite. Meu nome é Públio Júnior. É um prazer enorme receber todos vocês aqui. Este evento é um evento conjunto do grupo Eagle Business Club. É um grupo de networks focados para homens, junto com o CRA. O Eagles Business Club é um grupo único e bem sofisticado de negócios para homens empreendedores que pensam globalmente e atuam localmente na capacitação de negócios no Brasil. O nosso objetivo é a expansão significativa do seu potencial para os diferentes segmentos dentro do mercado brasileiro. Nós temos a unidade no Brasil e também temos o Eagle Business Orlando, na Flórida. O nosso foco são oportunidades, proatividades, criatividades e pensar grande. Tudo isso focado para um grupo de negócios, com agendas personalizadas e palestras únicas e exclusivas. Se vocês tiverem interesse em participar dos nossos encontros, por favor, entre em contato com a gente. O WhatsApp que vocês fizeram a inscrição é o meu WhatsApp. Vai ser um prazer enorme ter vocês aqui para que possamos desenvolver negócios e apoiar um ao outro. Hoje nós temos um grande profissional conosco, Gerur Aguilar, um profissional que já, além de ser professor, ele já é há muitos anos presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, do CRA, e ele nos deu a honra de falar um pouco sobre esse desafio. Informalmente, eu falando com o Gerur, nós precisamos fazer uma coisa inovadora. Como é hoje o administrador frente a esses desafios globais? É guerra, é pandemia, é economia. Públio, eu tenho participado coincidentemente de várias palestras, vários treinamentos sobre esse assunto. Falei, Gerur, por favor, nos coloque quais são as tendências de mercado, o que a gente precisa saber sobre isso para que nós possamos dar continuidade aos nossos negócios. Então, por favor, eu quero que o Gerur fique à vontade para se apresentar e que todos se deliciem com as novidades que o Gerur tem para falar. Por favor, Gerur, um prazer enorme. Seja bem-vindo. O seu microfone está desligado. Pode ajudar, Renato? Eu pedi para... Isso. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar com vocês. O Públio, sempre este profissional administrador registrado aqui em Minas Gerais, mas hoje mora em Orlando, tem esse trabalho. Eu acho fantástico todo o trabalho que ele faz, a disponibilidade do Públio com relação a fazer esse gap do Brasil com os Estados Unidos e Europa também. E essa inovação, quando ele está juntando pessoas profissionais de todas as áreas, onde que nós vamos ter a oportunidade de trocarmos em nível mundial, porque ele tem profissionais, o Eagles, lá da Europa, dos Estados Unidos, juntos, onde que eles têm vários profissionais. Eu acho que isso só traz divisa para nós. E isso vem ao encontro do que nós queremos hoje, essa internacionalização, conhecer novos desafios. E quando ele me convidou, eu senti muito honrado, muito honrado em fazer esse trabalho, e ele realmente já afirmou. Eu tenho procurado aprender muito, estudando muito, fazendo muito trabalho, participando de vários eventos, porque a gente tem que descobrir o que nós precisamos fazer, de qual a postura que nós estamos. Isso tem dado um resultado que não estou inventando a roda, não estou nada, mas eu vou
vou mostrar para vocês de forma, se vocês concordam ou discordam, mas na realidade é o que a gente está vendo aí em termos de mercado que a gente pode discutir. Então, nesse tempo que nós vamos estar aqui, nós vamos falando, eu vou fazer aqui, eu te peço até desculpa, porque eu estava viajando, passei a semana fora, mandei o meu arquivo para o rapaz fazer uma coisa bem mais moderna, vocês vão ver, porque eu ainda não estou expert em produzir o trabalho, mas nós vamos fazer aí o que nós podemos fazer em termos das lâminas, tá ok, gente? A gente vai mandando aí e a gente vai passando aqui, Zanado. Aí. Então, e aí eu não tive tempo de encontrar com ele para a gente fazer a segunda etapa. Ele jogou todo aí, mas a gente vai conversando aí, vai ficar gravando e eu vou falando as nossas experiências. Que em determinado momento vocês podem entrar, porque é uma participação, tá ok? Hoje eu estou estudando muito etaridade, onde eu tenho falado para pessoas acima de 60 anos, são mais 60, que eu tenho falado com muito sucesso, porque eu estou vivendo esse período e posso levar para as pessoas exatamente como deve ser levado. A experiência que nós temos que ter de toda modernidade, de toda inovação que está no mercado. Ok? Como o Públio viu, já estou no 3º mandato do CRA, com possibilidades de ainda ter condições de ir para o 4º mandato. Aí vão depender dos meus colegas lá, mas já recebi o convite e vamos ver o andar da carruagem. Sou vice-presidente do IPPE, que é o Instituto de Pesquisa e Projetos Empreendedor, criado pela grande mestra Eliane Azevedo, onde que começou em 2018, e ela começou a fazer esse trabalho. Nós estamos com mais de 60 mil empreendedores acima de 60 anos, homens e mulheres, que predomina, já desenvolvendo, fizeram um curso, e muitos deles já têm até livro publicado, onde que as pessoas já estão montando negócios. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do IPPE desde a primeira aula em 2018 e até a última, que foi mês passado, né, que a gente participou. E sou assessor do vereador Célio Frois, da Câmara Municipal, desse mandato que ele está aí. Tá ok? Terminando. Então, nós vamos começar, gente, falando sobre... O mundo passa por grandes transformações. Nisso nós já temos certeza, né? Impactando em todos os aspectos de vida das organizações. Então, se nós estamos passando por grandes transformações, tudo isso está impactando na nossa vida, em todos os aspectos. Nós podemos pensar, eu estou voltando do FIA, que é o Fórum Internacional, se tiver algum colega que participou aí, eles vão concordar, e eu indiquei um palestrante que é um estudioso do cérebro, né? Então, ele é um médico que foge totalmente ao direcionamento de um Fórum Internacional de Administração. Quando eu indiquei, o pessoal ficou assim, mas foi uma das maiores indicações, porque nós temos que ter essa parceria com outros estudiosos, né? Inclusive a neurociência, que é muito importante, e alguns dados que ele falou lá, que eu já sabia e já tinha visto, que vocês também já sabem, mas vale a pena a gente repetir, porque tudo isso vai vir ao encontro do por que nós temos que mudar. Tanto o administrador, o profissional de administração, gestor, quanto o que está iniciando na pequena, média, grande, todo tipo de empresa. 9 em cada profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamento. Então, o que isso nos leva a refletir? Que nós estamos diante de novos comportamentos. Então, nós ficaríamos a noite inteira falando, mas nós sabemos que esse comportamento, ele vira por diversas frentes de trabalho. Aí é uma coisa até à parte. Só isso já é um tema de uma fala. Mas isso é muito preocupante, porque nós temos que estar vendo o que nós temos que fazer, o que nós temos que passar para essa geração, o que nós temos que adaptar para que isso não aconteça com intensidade tão grande nesses números. A Você, Seara Revista, revela que 87 das demissões hoje em dia são por problemas comportamentais. Então, os problemas comportamentais pós-pandemia, na atuação, como o Públio disse, nas guerras que nós estamos vivendo, na inconstância, na doença, que todo o mundo adoeceu. O Brasil está doente, todas as pessoas estão doentes pós-pandemia, mudamos o nosso comportamento. As pessoas, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ela colocou as profissões, quais profissões estão mais doentes
em termos psicológicos, em termos de reação, em termos de tolerância e de tudo. A primeira que foi a polícia militar. Olha que interessante. E a gente não tem sombra de dúvida de que nós estamos vendo, apesar de que a gente respeita muito a polícia militar, todas elas de um modo geral, mas eu estava lá em Gramado agora e vendo algumas reportagens, eu vi de São Paulo coisas que chocaram a gente. E todo dia, qualquer televisão que você liga, você está vendo a intolerância, né? Não, vamos lá, isso aí. Então, por problema, ele é o comportamento. Depois vem médicos, enfermeiros, área de saúde, mas todas as profissões deram resultado de que estamos doentes. Não é isso? Olha aqui para você ver esse dado que interessante. Afastamento por transtorno de saúde mental sobe 38%. Dados do Ministério da Previdência Social. 288.865 benefícios atualizados, né, 22/1/2024. Isso é um número alarmante, gente. Isso é um número crítico. Não é por você estar. E isso aqui são vários. Quais os tipos de doenças que estão? É burnout, que é uma doença antiga que está retornando agora, ela não é nova, né? E nós vamos ver. Farmácias, olha aqui, farmácias vendem 123 mil, gente. 1.000 caixas de calmante por dia no Brasil. E isso está crescendo cada dia cada vez mais está crescendo. Cada vez mais cresce esse problema de a venda de remédio. Isso é bom para essa. E nós vamos tornando cada vez dependente. E eu não tenho mínima pudor de dizer que eu faço parte dessa estatística. Eu tomo remédio para dormir, porque eu fico tão excitado, tão cheio de problemas, de coisa para resolver, em 3 frentes de trabalho. Às vezes eu preciso tomar um remédio para dormir, às vezes constantemente, e às vezes quando eu acordo eu tenho que tomar um, porque eu tenho que ficar mais tranquilo durante o dia. E isso, todas as pessoas que eu conheço, que eu converso, em sua grande maioria, tá? Eles também passam por esse tipo de problemas. O Brasil é o 5º lugar mais depressivo do mundo. Olha para você. Então, se é o 5º lugar depressivo, nós estamos lidando com uma comunidade profissional. Todos os profissionais estão ocupando esse 5º lugar. Ele não viria à toa, né? Não basta. Então, e também tem uma outra. O Brasil o Brasil é dos mais ansiosos, segundo lugar pela OMS, de burnout, com o síndrome de ansiedade. Então, nós somos segundo no mundo de ansiedade. Olha aí. Isso serve para cada um de nós refletirmos. Se essa pesquisa ela é tão recente, são dados que foi dado pelo profissional, que é estudioso do cérebro. Eu fiz uma imersão com ele em São Paulo e nós ficamos realmente surpresos quando eu fiz, por isso que eu indiquei, a palestra dele foi fantástica, né, o Darwin, e ele disse exatamente isso. Por quê? Nós estamos vivendo um mundo de tecnologias, nós estamos vivendo uma era de tecnologias, várias tecnologias que nós temos que nos adaptarmos. A globalização, nós já não temos notícias só do nosso mundo, nós temos notícias do mundo todo, não é? Novas demandas sociais. Então, muitas coisas dentro da sociedade, do próprio convívio nosso, nós já estamos passando por essa experiência. Redefinição de mercado. Os mercados oscilam, as bolsas oscilam, os comportamentos oscilam, a eleição dos Estados Unidos, a eleição de outro lugar, tudo isso influencia na nossa. A própria inovação, cada dia nós temos que estar. E não é a inovação, eu sempre falo isso, não é a inovação só do computador, da tecnologia, não. É a inovação que nós temos que ter no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso estar dentro das organizações, da nossa vida. É familiar, social e profissional. Essa inovação ela tem que vir, porque nós temos que adaptar a novas formas de tolerância, a novas formas de respeito, a novas formas de jargões que são chamados. Você antes podia ter algum tipo de brincadeira, você poderia ter tudo, só que a tecnologia e a inovação disso evoluiu e as normas também, e nós temos que ter
outro tipo de comportamento diante das organizações, das tratativas do relacionamento e a gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela também nunca foi tão estudada como está sendo agora. Essa necessidade dessa gestão de pessoas humanizada. Só se fala nisso, essa gestão humanizada. Que gestão humanizada é essa? É uma gestão com mais respeito, é uma gestão com mais dedicação, é uma gestão com mais tolerância, é uma gestão com tudo isso que nós falamos aí, você coloca tudo misturado e você vai ver, vamos lidar com esse público, com essa pessoa que somos nós, gestores, somos nós, donos de empresa, somos nós, funcionários públicos, somos nós, o profissional que está saindo da faculdade, está iniciando, então, que vai montar sua startup, então somos todos nós dentro da sociedade, na sociedade empresarial. Então, gente, isso que nós temos que ter, esse cuidado, viu? Esse cuidado que nós temos que ter diante dessa situação. E por isso, quando eu recebi esse desafio de falar desse novo, é porque nós estamos vivendo a era da informação. Nós temos informação o tempo inteiro. Nós temos informações. Se hoje, olha que você dá uma volta ao mundo a cada hora que você quiser. Você aprende novas formas. O palavreado, qual que é o mais comum falado? É o cérebro podre. Né? Que o público vai saber traduzir para mim muito bem aí, que a tradução dele é em inglês. Então, o cérebro podre foi a palavra mais falada. Que cérebro podre é esse? Que é uma novidade para nós. É exatamente a enxurrada de informações que nós recebemos e que nós buscamos esse conhecimento, que muitas vezes eles não agregam valor, mas eles poluem, ele ajuda a nos ter informações de fake news, ele ajuda a termos informações que antes não precisávamos dela, mas que ela traz isso, informações que mexem com o nosso ego, que dói no seu coração, tudo que está acontecendo. Então são coisas que vão acontecendo e que isso vai nos deixando enfraquecidos. É uma coisa que foi mais observada. Do conhecimento digital, isso é inevitável, o conhecimento digital que a gente está aí, isso é a era da digitalização, toda ela, a sustentabilidade. Tem pessoas que discutem e às vezes nós, por mais que estamos falando delas, nós temos que repetir e tatuar isso na nossa alma. Porque a sustentabilidade pode não estar dando resultado de imediato na cobrança do ESG, que nós vamos falar aqui tanto, mas é importante que todas as pessoas saibam e vamos, porque se não cuidarmos, nós não temos outro lugar. Não adianta pode passar alguns anos, que essa é a nossa casa e é essa que nós temos. E a inteligência artificial, que essa daí é o porquê de estarmos falando de tudo isso. É essa grande mudança que nós estamos passando. E a gente tem, querendo ou não. E também, que não foi colocado aqui, faltou, são as habilidades que nós temos que mudar. São as soft skills e as hard skills que nós temos que mudar. Nós vamos ter a oportunidade de falar delas. Então, nós temos que mudar esse comportamento, verificar qual que é que nós temos que adaptar. Marcados por profundas transformações tecnológicas. Todos os dias nós temos transformações tecnológicas da empresa. Todos os dias nós temos modalidades diferenciadas. Econômicas nem se fala. Sociais e culturais também já falamos e vai mudar toda hora e todo tempo. E quanto mais evolui, recentemente eu vi uma reportagem, eu acho que foi até, não sei se foi no Eagles que eu vi, se tiver, me fala, foi um vírus que foi colocado em uma babá eletrônica, no tipo de marca de robôs, que era uma cuidadora assim, de dedicar, e que ela atacaria os animais, os pets das casas. Eu li sobre isso. Então, vocês estão vendo que cada dia, se a gente for entrar nisso aqui, nós também vamos ficar horas e momentos discutindo sobre isso, que é o que está acontecendo. Então, são mudanças de comportamento. Imagina isso dentro da organização, que nós temos um propósito, que nós temos um objetivo, que nós temos uma meta, que nós dependemos de pessoas. Por mais que a tecnologia venha, mas nunca vai existir uma empresa que não dependa das pessoas. Nós é que temos que estar cada vez mudando e se adaptando. Alta performance, a capacidade de organização, gente, de equipe, de gestor, nós temos que trabalhar em equipe.
Nunca se foi tão necessário trabalharmos em equipe, superar as expectativas entregando um valor sustentável. Você tem que ter essa capacidade de superar essas expectativas. Toda empresa tem a sua expectativa. Só que você não pode ficar condicionado, porque você depende dos interesses, que é os colaboradores, acionistas, os clientes, e esse relacionamento do dia a dia, do convívio. A combinação de estratégia e processos eficientes. Nós buscamos, hoje mesmo, coincidentemente, estava passando por um grande processo, que eu posso exemplificar como gestor. Nós éramos 12 conselheiros que estávamos aprovando um PCS. Um PCS diferente. Como é que nós vamos fazer? Aquele PCS que tinha aquela avaliação 360 graus. Geru, é melhor. Só que a 360 graus, as pessoas combinam entre elas e terminam avaliando todo mundo e vimos que muitas vezes o processo não ficou correto, porque as pessoas combinaram. Agora, como é que nós vamos solucionar isso? O que nós fizemos? Primeiro, a pessoa ela tem que fazer a sua autoavaliação. Porque ela tem que fazer, ela que tem. Agora, para fazer sua autoavaliação, ela pode fazer a bel prazer, claro, mas tem que ser coerente. Ela tem que ter um indicador, que nós vamos falar. O indicador dessa pessoa. Ela tem que ser medida pelo especialista, com índice de indicadores. Porque hoje não se faz mais nada. No achismo, na experiência, tem que ter tudo no indicador. Números, resultados. Você está aqui para fazer isso, você fez, qual que é a sua média, homem, hora, homem, resultado? Isso que é o mais importante. E depois nós tínhamos que ter, agora uma empresa que tem 58 profissionais, ela vai ter que ter aquele RH tradicional com psicólogo, com administrador, isso vai inchar a folha. E hoje as terceirizações são exatamente para isso, para nos ajudar. Então nós, enquanto profissionais de administração, temos que ter este jogo de cintura para indicarmos para as empresas que nós podemos fazer o clusters, que é a parceria com as organizações, com as empresas. E aí nós contratarmos uma empresa de recursos humanos que ela tem toda a sua tecnologia em planilhas, também ela vai poder ter uma psicóloga que vai estudar as áreas e vai estudar o indivíduo. Então, aí ela vai poder estudar cada ano, ela pode estudar ali e nos dar o resultado e os problemas que eles têm lá hoje, que não sabemos como resolver, porque não tem um psicólogo, e a gente tem a experiência, mas não é o suficiente. A minha experiência não é. Quem estudou, é cada macaco no seu galho. Quem estudou, ele que detém o conhecimento. Eu tenho 50 anos de mercado, eu tenho 50 anos de experiência no mercado, mas eu não estudei a psicologia, eu não estudei um Varteg, eu não estudei o cérebro para eu chegar e como um psicólogo para saber fazer a análise do resultado que eu tenho dos conflitos. Eu posso participar de um conflito pela experiência técnica, mas pela experiência do âmago, do sentimento do profissional, que é um ser humano e que tem que ser respeitado, tem que ser estudado, esse é que nós temos. Tá claro, pessoal? Se estiver indo bem, viu, Públio? Vai dando um toque aí. Isso envolve uma combinação, gente, de processos eficientes, liderança, eficiência do sucesso contínuo. Então, uma empresa, essa alta performance que nós falamos tanto, são exatamente essa combinação toda. E essas características de alta performance, quais são elas? Alinhamento dos objetivos, que é o planejamento estratégico. Nós temos um grande professor, o Eduardo, que está nos falando pelo OKLR, o OKR, que por outros métodos, ele faz uma combinação de vários métodos, mostrando não existe absolutamente empresa nenhuma que tenha sucesso se ela não tiver um planejamento com seu objetivo, as metas claras, mensuráveis, para serem priorizadas, para serem desenvolvidas. Né? Dos objetivos com base em estratégia. A liderança, gente, eficaz. Tem que ser o líder. Nós temos que ser líderes. E tudo que a gente fala, como é que você lidera? Nunca foi tão difícil liderar igual à época que nós estamos vivendo. Porque antes você tinha uma liderança que, não vamos discutir também, daria muito pano para manga, mas hoje nós temos uma liderança que nós temos que estar pisando em ovos. Porque nós estamos lidando com situações que nós não as conhecíamos antes, a pessoa não ligava antes. Eu tenho uma pessoa que chegou, ela trabalhava
ela trabalhava, era amiga, uma pessoa que trabalhava na parte de serviços gerais dentro do determinado ambiente, e o escritório, e essa pessoa super amiga, e ela afrodescendente, as pessoas brincavam com toda intimidade com ela, e ela respeitava, brincava, chamavam. Aí um belo dia teve o aniversário dele, as pessoas foram fazer o aniversário dessa pessoa, dentro da empresa, ela cuidando da faxina da empresa, e eles tão amigos que eram todos eles, fizeram uma festa. E a hora que chegou a padaria, mandou um bolo de chocolate para essa empresa, que eles pediram, os funcionários. Na hora que eles reuniram e cantaram, ele falou assim, olha que bonito, esse bolo combinou com você, a sua cara. Quer dizer, porque o bolo de chocolate era de cor escura e ela afrodescendente, imediatamente ele recebeu posterior daquela pessoa uma intimação, porque ele foi deselegante e ele teve que responder o processo, e aí foi todo até pagar a sua multa e entrar naquele acerto, porque houve o desrespeito. E ele achava que podia brincar, ele tinha o hábito de brincar com essa pessoa. Então, esse exemplo segue que hoje nós temos que estar pensando nos mínimos detalhes. E isso é o líder. É na hora de você conversar, eu tenho amizade com essa pessoa. Você tem amizade, mas para ter amizade tem que ter primeiro respeito, tem que ter consideração. A liberdade que temos como líder, ela deixou de existir, essa liberdade, porque a gente não entende até onde que ela vai. E isso, o administrador tem que ter essa consciência, né? Tem que ter essa consciência. A cultura, nós estamos falando de cultura. Outro dia nós falávamos em mudar cultura, chegou uma aluna, e até da Estácio, ela estava na hora, falou, gente, a gente não muda cultura. E eu achei tão boa a colocação dela, nós agregamos a nossa cultura, e é verdade. Toda cultura, você não chega, eu vou mudar a cultura da empresa. Toda empresa tem a sua cultura. Mas nós estamos agregando novas situações. Nós estamos agregando, qual que são essas novas situações que nós estamos agregando? No foco no desenvolvimento, no reconhecimento de treinamentos, ambiente que é para inovação, tudo isso, colocar as inovações, como é que vai? A valorização da diversidade, gente. Nós temos que ter hoje, nós temos que ter respeito hoje. E a diversidade, ela está aí na sua porta. Outro exemplo, um determinado amigo, diretor de uma faculdade, foi sugerido para que ele pudesse contratar pessoas que tinham comportamento de sexo, que tinha uma outra capacidade dentro da sua pessoa e que mudava. Ele era homem, mas se identificava como mulher, e ele queria um emprego, resumindo, deram um emprego. Só que um dia ele ia de mulher, todo lá e tal, e as pessoas chamavam pelo nome. Aí um dia ele estava de homem, a pessoa chegava e não sabia que nome chamava. E isso deu um conflito, porque na hora que o chamou pelo nome, ele achou que foi ofensivo. Mas isso deixa confuso. Então, tudo isso tem que ser visto hoje. Então, quando esse profissional me contou esse caso, eu ficava, então, que dia que chama? Chama você de homem, ou você está com barba, está com camisa de homem, não tem maquiagem, está tudo. Agora, um dia você está com maquiagem, então eu te chamo, e aí o errado é aquela pessoa que chamou. Então, muitas coisas, não sei quem é o certo, quem é o errado, mas são coisas que eu não saberia explicar também de imediato, não. Você tem isso, então, aí são diversidades, inclusão, de fonte de criatividade, tudo você tem que ter tudo isso. Dá oportunidade às pessoas. Gestão baseada em dados, é o que eu disse. Hoje não tem o achismo, não tem espaço. Então nós temos que ter indicadores. Tudo funciona por indicadores, que contra números não há argumento. Ou você cresce, ou você vende, ou você atende, ou você quer, ou não. Tá? Se você não tiver, possivelmente, o que é que nós vamos fazer? Todos nós, enquanto gestores de alta performance, temos que saber. Não existe absolutamente nada dentro da administração, que eu estou falando para a maioria de administradores e gestores, não existe nada que não tenha uma linha de gestão que nos leva ao resultado que nós queremos. Se não está vendendo, você tem que passar a vender. Não existe outra forma de ganhar. Se você tem um produto, como é que nós vamos vender? Onde que está o erro? Aí tem que ser o erro. As pessoas, eu estou aqui para fazer a venda, eu estou aqui para atender. Por que eu não estou atendendo? Por que está tendo reclamações? Quando eu vou dizer onde que eu estou, que eu tive uma experiência, que aí eu posso falar de cátedra, nossa equipe, quando entrou no CRA 2018, nós tínhamos um alto índice de reclamações. Hoje nós temos, comparando,
assim. Nós não temos nem 0,5% do que nós tínhamos quando entramos em 2019. Por quê? Porque nós atacamos os problemas. E aí nós fomos... E é o que tem que ser feito em toda empresa. A eficiência operacional. Tudo passa pelo operacional. Não adianta você ter um estratégico bacana, você ter os acionistas com excelentes investimentos. Se o operacional tu estiver funcionando ali, todo ele estiver usando sortes, se não estiver produzindo a empresa do público, se não estiver exportando, se não estiver importando, não adianta ele ser o melhor profissional do mundo no CRA, se eu não estiver fazendo o que eu fiz, que foi aumentar o índice que nós fizemos, que ninguém faz nada sozinho, de aumentar o índice que eu vou apresentar agora no final, o índice de 2019 para hoje, o quanto nós crescemos em conscientização da necessidade e importância do registro. O quanto nós crescemos da fiscalização, que nós temos que fiscalizar, porque somos a profissão mais invadida, então nós temos que fiscalizar, porque nós temos que ocupar o nosso espaço no mercado. Se não fizer isso, outro vai ocupar. Então, nós temos que ter essa eficiência operacional. A empresa que vende. Eu dou consultoria aproximadamente para em torno de 12 pessoas ou 15 por dia durante a semana que eu tenho disponibilidade. Eu dou essa consultoria e cada vez chega as pessoas. Eu estou fazendo isso. Você tem que produzir. Você tem que vender. Pode ser a menor. Ela fabrica brigadeiro. Você tem que produzir o brigadeiro, você tem que calcular o preço da sua operação, quanto ele custa. Eu faço lá em casa mesmo, você tem que botar sua luz, tudo isso que vocês já sabem, nós temos que ter. E você tem que vender mais brigadeiro. Por isso que você não está tendo dinheiro. Para você ter o lucro que você merece, você tem que vender tantos brigadeiros por dia. E é isso. Isso é eficiência operacional. Imagina dentro de uma empresa, dentro de uma Fiat, imagina dentro de uma Mannesmann, como é que não deve ser. A operacional tem que funcionar. Foco na experiência do cliente. Não adianta, gente. Todo cliente tem a sua experiência. E todos são diferentes, não são iguais, não. Lê do engano quando fala porque cada um... Olha a cultura exterior. Olha a cultura do japonês para você fazer uma venda. Olha a cultura de qualquer um outro país. Olha internamente a cultura mineira similar à cultura do Paraná, que são as duas mais complicadas que existem em termos de desconfiança, entendimento em nível nacional. Olha a cultura paulista, que é aquela mais avançada, mais rápida. Então, cada cliente desses lugares tem o seu comportamento. E dentro de Belo Horizonte, você tem que regionalizar e você tem que conhecer quais são essa entrega, esse atendimento personalizado. Não queira fazer um pacote geral para todos, não. Tem que ter uma linha mestra para você ter sucesso como gestor. Em qualquer sucesso, isso é vender, gente. É você fazer entrega. É você fazer entrega com qualidade. É você fidelizá-lo. É você tê-lo de volta. Porque se você não fizer isso, e nós não temos essa cultura, pouquíssimas empresas fazem isso, pouquíssimas empresas têm essa preocupação de ter o início, o meio, o fim, e fidelizar e voltar, e fazer uma segunda venda, e ouvir o cliente, ter a humildade. A humildade no processo, gente, de experiência, ela é maior. Eu posso ter o melhor negócio do mundo. Outro dia eu estava lá no Ceará, em Fortaleza, e eu vi uma palestra para 50 mais, do qual pessoa fantástica me receberam tão bem, eu me senti tão à vontade, e eu contava para eles de uma mulher que foi me vender esses planos funerários. Eu nunca tinha plano funerário até então. E ela chegou, eu fiquei impressionado com esse case. Eu olhava para ela e ela me vendia, era toda bonita, toda produzida, e cheia de gestos, e bem convincente. E ela parece estar me vendendo uma viagem espacial. Ela estava me vendendo a viagem no melhor resort do mundo que ela estava vendendo. Tamanha era a importância que ela deu. Tanto que eu comprei, dá vontade, o pessoal riu, mas dá vontade de você morrer para sentir aquela experiência, do qual ela falou que era tão prazerosa, o tipo de coroa que você ia receber, o lanche que você ia ter para as suas visitas que chegavam. Em momento algum ela falou morte para mim. Ela só falou da minha grande viagem. Claro que eu entendi, ela estava comprando um plano funerário, então eu sabia que minha viagem era sem volta. Então, e
E ela vendeu, e eu terminei comprando, e estou feliz de ter comprado na mão dela, de ter comprado. Mas ela fez é a experiência que ela teve com isso. Ela chegou, ela encantou, e já indiquei para várias pessoas. Depois até pedi o contato dela, né? Aí já é outra parada, né? 7, inovação e adaptabilidade. A capacidade de antecipar tendências, nós temos que antecipar. Por que que a gente fala e vai aos eventos? Por que eu estou voltando de uma semana no FIA cansativo? Ah, é bom, é Gramado, é sim, uma cidade. A próprio Gramado já é um laboratório. Eu nunca vi, olha que eu sou viajado, eu viajo sempre que eu posso, o mundo, já tenho experiência de vários países, e tudo, converso, dialogo, tenho contato. Eu nunca fui a um lugar, uma cidade, em que você fosse atendido com tanto dedicação, com tanto carinho, com tanta presteza por todas as pessoas, desde a venda do chocolate ao restaurante, desde o Uber. Olha que o Uber, gente, é um negócio que a gente sofre com o Uber também. Eles são, às vezes, mal educados. Não dá tempo de contar a história do Uber para vocês um outro dia, mas eu sei a história como é que surgiu, e o Uber como é que era para ser, como ele é no Brasil, em muitas capitais, principalmente em Belo Horizonte. E de repente eu vi lá, o tempo todo eu tomei Uber 3, 4 vezes por dia, porque eu fiquei em outro hotel. Eu nunca vi uma tratativa tão bem disposta por eles, a delicadeza, a gentileza de formar. Aí eu fiquei pensando assim, será que é porque eles passaram eles já eram muito educados, muito bem, isso aí não tem contestação. Agora, a necessidade que os faz agora, como eles falavam, nós precisamos do cliente, do visitante, do turista. Então, eles estão realmente adaptando a novas modas. A sustentabilidade e responsabilidade social. Se nós não tivermos sustentabilidade, nós não vamos ter. E nós vamos ter a nossa empresa. E hoje, as pessoas ainda não falaram que eu não tenho financiamento no banco, eu não tenho autorização disso, eu não tenho. Tudo isso vai ter que ter. Eu acho que nós estamos atrasados ainda. Mas isso aí depende, não é só de querer. E todos têm. Muitas vezes eu vi pessoas falando assim, mas peraí, nós somos prestador de serviço. O que nós vamos fazer em responsabilidade social? Nossa, gente, nós fazemos o comportamento, o olhar para o outro, o respeito, a caridade, o plantio, o conservatório, você tem isso, a espiritualidade, isso é responsabilidade social. Não é religiosidade, não. A espiritualidade, que é o tópico que nós vamos falar nele. Você estaria bem dentro do profissional que vai alcançar a performance na administração, a alta performance. É esse planejamento estratégico que nós falamos, não fica sem ele. Define objetivos, planos, por menor que seja, quando a empresa chega para a pessoa e fala, mas minha empresa é pequena, eu vou fazer planejamento. Faça para você viciar no planejamento. Porque se você crescer sem fazer planejamento, sua dor vai ser maior, seu sofrimento vai ser maior. Então, vicie agora que você é pequeno, faça tudo na ponta do lápis, que seu resultado vai ser melhor. Não deixe você achar que planejamento é só de grandes empresas, não. Desenvolvimento de liderança, sempre temos que estar desenvolvendo, pessoal. A gente tem que estar liderando constantemente, olhando e colocando a nossa à prova. E ter a humildade de saber que nós erramos. Não existe um líder perfeito. Todos nós temos defeitos. E nós temos que saber aonde que eles estão e onde que nós temos que mudar, pessoal. Que nós temos que mudar todo dia. Não vem dizer que você é um excelente líder, não. Que nós não somos, isso aí nós vamos morrer buscando ser esse bom líder. E todos os grandes líderes morreram ainda sem dar sua contribuição. É claro que tem um índice que vai mostrar, uns tem mais que o outro, quem vai avaliar isso, e nós temos que ter sempre isso, porque é muito pedantismo você achar que você é o melhor líder. Porque nós lidamos com pessoas, e cada pessoa que você mexe, cada pessoa que você lida, você tem um comportamento. Então, sua liderança tem que ser versátil, você tem que ter um bambolê, tem que ter um jogo de cintura para conseguir isso. Engajamento e motivação. Sem engajamento não tem nada, gente. É a tesão, é o prazer, é a satisfação que você tem que ter. Isso tem que estar na alma.
Eu falo com todas as pessoas. Às vezes eu trabalho numa empresa, que eu trabalho como headhunter, ele chama às vezes fazer uma seleção, aí eu vejo, gente, prazer, não tem, eu tenho que trabalhar. Ah, peraí, Gil, você está trabalhando até hoje, já fez 70 anos, você tem 3 suítes de trabalho, porque eu não sou workaholic, não. Eu preciso, se eu fosse um grande como é que se diz, assim, milionário, se eu fosse uma pessoa, talvez meu tipo de trabalho seria outro, que também quem é rico não para também, não deve parar para manter a sua riqueza, porque o dinheiro vai embora rápido, você tem que manter. Então, aí, quem precisa, como eu preciso ainda, que se eu quiser viver uma vida simplesinha, modestinha, sem tomar champanhe, sem fazer uma viagem, sem fazer coisas que a vida tem o seu preço, eu tenho que trabalhar. Porque se eu ficar só com a minha aposentadoria, talvez eu vou viver uma vidinha mais besta. Tem pessoas que preferem, mas não é meu caso. Por isso que eu tenho engajamento, tenho motivação e vou morrer motivado para trabalhar, para curtir, para fazer tudo isso. Porque isso faz parte do ser humano. Monitoramento contínuo. É acompanhando os resultados, gente. E você ajusta sempre. Como é que eu estou indo? Como é que eu vou traçar esse caminho? Investimento em tecnologia, essa alta performance, ela é a combinação da eficiência no engajamento humano. Isso é combinação. Essa tecnologia não vai, ela é agora, ela faz parte da nossa alma, do nosso cérebro. Ela faz do nosso querer, do nosso viver, do nosso oxigênio. Nosso oxigênio. Ninguém vive sem tecnologia mais. E que eu fico quando a pessoa fala, eu não gosto desse negócio de tecnologia. Não é questão de gostar, nós temos que apaixonar. Nós temos que apaixonar, não é isso? Se você não apaixonar pela tecnologia, você vai sofrer mais, tá? Então tem que ser. Os desafios que temos que enfrentar não são poucos, pessoal. Olha que desafio, avanço da informação, né? Conectividade, a transformação digital. Isso leva tempo, isso leva interesse. E eu falo por mim, eu não estou falando por vocês. Eu me lembro que nos anos 80, quando uma grande empresa alemã veio para o Brasil, ela procurou o coordenador de curso da faculdade que eu trabalhava. Falou, eu sei que você é uma pessoa que você dá oportunidade para os alunos. Eu quero que você me ceda alunos, que você vê que isso é uma tecnologia que nós estamos trazendo para o Brasil, que é o BSC, e nós precisamos de profissionais. Resumindo, gente, eu indiquei esses profissionais, indiquei, selecionei, chamei vários professores. Dentro desses, poucos aceitaram, e os que aceitaram estão no mundo ganhando em euro e ganhando em dólar. Tá? Muitos deles foram lá, alunos que eu encontro que estão internacionalmente porque iniciaram. Agora, de erro você poderia ter, mas é habilidade também, né? Eu comecei nos anos 80, quando eu fui para o CRA, quando eu fui para o Iraque, eu cheguei lá, eu trabalhava dentro de um computador, uma máquina que não era para qualquer país. No Brasil não tinha uma sala de computação como tinha essas. E as pessoas que gostavam da tecnologia, que tinham afinidade, eles viviam lá dentro. E eu trabalhava lá dentro, ficava doido para ir embora logo, para sair daquele ambiente. E apesar de saber da importância, mas não era minha praia totalmente. Então, hoje, quando eu chego, eu posso até me arrepender de vez em quando, mas não é minha habilidade, assim como eu tenho outras habilidades que eu evoluí, cresci e que não me arrependo, mas as pessoas que ficaram com a tecnologia, hoje elas estão realmente... E é o que agora eu tenho pela dor, eu tenho que aprender a tecnologia, porque eu não consigo estar no mercado sem estar sabendo de todas as tecnologias disponíveis. Eu tenho que conhecê-las. Eu tenho que conhecer todo o software. Eu dei uma ideia para 60 anos de conselho. Eu dei uma ideia de fazermos uma exposição. Quando falaram da exposição, eu falei, vamos fazer uma exposição virtual? Uma exposição que nós vamos mostrar tudo sobre o conselho, o que ele é, para que ele serve, qual que é as áreas que ele tem, tudo que nós precisamos, quem fuma, tudo. Vamos fazer de forma através do QR Code, que nós aceitaram, e agora vai você desenvolver. E eu estou aí, pagando pecados para achar uma empresa que a gente combine com tudo isso, que ela faça isso através de um avatar, né? Através do avatar, através do holograma,
que chega e que conecte com os jovens, que as pessoas chegam na palma da mão e ele vai ver, vai dar uma viagem, saber o que é. Mas não é aquela viagem que chega chapado, aqui, tanto de letra, igual a Bia Lâmina aí, não. É uma coisa que vai chegar, uma viagem que vai chegar e aterrissou no conselho. Por que eu aterrissei? E isso. Então, essas ideias que eu dei, agora eu tenho que achar uma empresa que faça. Né, que concorra e vou descobrir. E vocês vão ter oportunidade de ver, porque quando eu pego uma ideia de negócio, eu vou até o fim. Você tem que ter as ideias. E você só tem ideia quem realmente está ligado, conectado. Centralidade da informação, do conhecimento, do recursos mais valiosos, domínio do uso de dados, tudo isso da inteligência, é isso que nós queremos, nós temos que ter. Hoje, qualquer empresa utiliza, eu dava minha consultoria, eu anotava, resolvia, vinha para casa, digitava, mandava para o IPPE mandava para o... Agora não, eu faço minha consultoria com inteligência artificial na mão, eu entro lá, coloco o produto dela, faço as perguntas, e a hora que ela sai, eu já mando para ela, está pronta a consultoria. Estou trabalhando com inteligência, está aí a meu favor. Sociedade em rede, gente. O empresário tem que saber que nós estamos, o gestor, o empreendedor, nós trabalhamos em redes, plataformas que conectam pessoas, então nós temos que estar tudo facilitando. Quando eu disse o exemplo para vocês do RH, que a consultoria deu para nós, o RH necessário, tradicional, ele usou a palavra tradicional. Eu falei, vou trocar a sua palavra tradicional para o RH atual. Porque hoje as empresas de recursos humanos não precisa ter 50 pessoas lá dentro, não. Ela tem plataformas que faz tudo o que você quiser. O tamanho da empresa que você for, ela faz tudo para você. O Recursos Humanos 4.0, né? O Recursos Humanos avançado. Então, você não precisa ter um Recursos Humanos para você ter avaliação, para você ter o desempenho, para você ter... Não, você tem o quê? E assim é na área de produção, assim é o software de produção, assim é na área de marketing, que nós precisávamos antes. Olha os likes quando são dados. Olha, eu fui, gente, numa imersão a esse mês de novembro, final de novembro, em São Paulo, do G4. Tinha exatamente 9.000 pessoas dentro do Expo lá, Expo São Paulo lá. 9.000 pessoas presenciais. Sexta, sábado e domingo. Eu fiquei impressionado. Sabe qual que é o último palestrante? Foi o moço, aquele americano, o senhor, que matou o Bin Laden. Então ele explicava o Bin Laden, eu estava perto de jovens, assim, aliás, cabelo branco tinha poucos, a maioria jovens, e eu aproveitei essa deixa. Tive vários jovens que eu conversei, não sei se tem algum aí que eu mandei convite para eles, mas nós conversávamos e eles falavam, se te conhecia e já falavam assim, quanto seguidor você tem? E eu que não tenho muito seguidor, né? Porque eu não faço disso, eu não soube aproveitar esse lado meu, é um problema, eu estou perdendo, sei que eu estou perdendo. Mas aí ele pergunta, quando ele olha o meu, talvez ele não quer nem conversar comigo depois, porque eu tenho pouco seguidor, eu não sou ninguém. Hoje, agora, quem tem 80.000 seguidores, eles aí no instantinho, eles se conectam. Eu observei isso, uma coisa importantíssima. Essa sociedade de rede, tudo que você conversava com ele, imediatamente, ele já falava o serviço que ele faz. E resumindo, aquele moço que estava falando sobre o Bin Laden, o que ele falava? A estratégia que foi utilizada, a estratégia de observação, que hora que o Bin Laden saía do buraco, que hora que entrava, que hora que fazia, tudo aquilo era estudado. Então, parecia que eles estavam fazendo um game. Eu vi os caras com a felicidade de ver. Eu confesso a você até que eu estava cansado, eu levantei e fui embora, porque isso aí já não é atrativo para mim, mas eu acho que é atrativo para a pessoa que está começando a sua vida, ela saber que tudo tem que ter sua estratégia, tem que ter seu pensamento, tem que ter sua experiência, tem que ter seu plano, tem que ser sua paciência. Isso serviu, sim. Que eu sabia qual que era, porque isso eu já imaginava como chegou ao final, que ele chegou, o resultado qual foi? Matou o Bin Laden, né? Então é isso, gente, que a gente tem que estar. A inovação e disrupção, gente,
né? A internet das coisas, o modelo de negócio. Então, nós temos que estar sempre sendo disruptivo. O público está sendo disruptivo. Ele está nos proporcionando uma ligação. Ele está tendo o trabalho. Isso dá trabalho. Ele deixa o tempo. Ele convida as pessoas. Ele vai e reúne em restaurantes, que ele já reuniu aí em Miami. Aí nós vamos fazer a nossa reunião qualquer dia, que vamos reunir também, vamos para restaurantes, vão trazer aquele, cada um leva seu convidado, que eu vi em outros grupos que eu faço parte, cada um leva. Por que isso? Porque as pessoas distanciaram, a tecnologia também nos traz para isso, distancia. Sustentabilidade, e aí a sustentabilidade de consciência global. Falamos aí da sustentabilidade que temos que ter, e não precisa falar, nós precisamos sentir. Olha o Sul, olha Minas Gerais, olha os incêndios que nós tivemos. Agora, o que me deixa preocupado mais ainda é que o homem vai à Lua, o homem descobre a internet e faz coisas. O homem opera do Japão, ele opera o cérebro de um bisturi aqui no Brasil com a preciosidade. E de repente não inventou nada ainda, que chega e está começando um foco de incêndio, vai um drone lá dentro e solta aquela gosma, sei lá o que, aquela coisa lá, ou solta um ventilador, liga, ou faz alguma coisa, sei lá o que vai fazer e que apaga aquele foco. Continua com a mesma tecnologia, batendo fogo, apurrando ali e passando aqui que todo mundo conhece. Trabalho, educação e transformação, educação continuada, gente. Né? A giga-economia, que são as pequenas economias, né? O trabalho híbrido, remoto, que tem, a gente é inevitável falar, não deu certo, dá certo sim, outros podem não dar, mas todos têm que ter a consciência, nós somos brasileiros, e isso veio muito rápido. Nós não temos a concentração do japonês, não. O japonês, quando ele colocou, eu li essa reportagem quando ele estava em sala de aula. Os japoneses, quando tiraram o professor da sala de aula, e os alunos chegavam e viam, estudavam, apertavam o botão lá e via a sua aula, estudavam. Começou a dar uma apatia dentro da faculdade tão grande que eles fizeram pesquisa e tiveram que voltar com o professor para a sala de aula. Porque essa comunicação, isso é vida para o ensino-aprendizagem. Nós ainda somos de uma geração, e vamos ser por muito tempo, que ainda tem. Eu li um livro recente, chama Iargo. Um mundo que foi descobrido, um satélite, um planeta que foi descobrido onde que eles já tinham abolido o sentimento. As pessoas eram todas que tinham o mesmo DNA, que tinham todos DNAs apurados, todas as mulheres como homens, e apuraram e acabou o sentimento. Lá ninguém tinha sentimento, ninguém chorava, ninguém amava, tudo era muito produtivo. De repente, a nave deles erra e cai numa praia do Rio de Janeiro. Do Brasil, pode estar falando Rio de Janeiro, mas eu não me lembro direito qual que é, caiu numa praia no Brasil. De repente, que o pessoal desceu e as pessoas abraçando, conversando, fazendo experiências novas que eles tiveram. E eles viram que eles ficaram felizes quando eles descobriram novas experiências. Gente, é uma ficção, mas mostra o sentimento que nós temos que ter. É esse que é o que nós somos, são as pessoas que nós somos. Então, esse é o trabalho dessa educação continuada, a cultura, a hiperconectividade. A gente tem que dar... Olha, isso, o nosso evento de hoje é uma conectividade. Eu conheci o público na sala de aula, né, um excelente professor da área de comércio, sempre vibrante, interessado, e de repente ele veio, registrou, sabia que ele estava, procurou o CRA, conversamos, de repente ele foi para Miami e hoje está lá, e não está sozinho, ele está proporcionando essa rede. Ele está nos dando a oportunidade de conhecer, de vencer barreiras. Olha, isso é a hiperconectividade. Qual deverá o seu novo foco para o novo administrador? Por que eu estou repetindo? Foco em tecnologia, digitalização, já falamos. Gestão centrada no ser humano, a liderança colaborativa, gente. É a liderança baseada no quê? Na flexível, na descentralização e no respeito, na confiança. Se nós não dermos isso para os outros, nós vamos ser enganados o resto da vida. Ah, mas é arriscado. Não é arriscado, é conquistado. É conquistado. Agora não é aquele negócio de goela abaixo que desce mais não. Agora tem que ser com carinho, tem que ser com pudor, tem que ser com decência, tem que ser com respeito, porque as pessoas se antenaram. Não pode mais você fazer daquele método que foi feito comigo quando eu entrei no mercado, que eu passei por experiências.
Hoje a minha experiência, eu tenho que adequá-la. Valorização do capital humano, somos humanos, no bem-estar. Quando eu disse, nós implantamos agora a espiritualidade dentro da empresa, por um grande profissional, estudioso, doutor, e isso foi feito pelo Darwin, falou, lá eu gostei demais, todas as pessoas que falaram, a Rússia, uma mulher linda que chegou e falou sobre os BRICS, falou sobre a Rússia, e olha o conceito dela, quando ela começou a palestra dela, eu vou para o Brasil sozinha, e o medo que ela ficou de vir sozinha, por quê? Porque está faltando ainda a comunicação, está faltando ainda mostrarmos quem é o Brasil para o mundo de outras formas, e outros assuntos que seria outro papo. E ela, quando ela chegou, ela foi tão bem recebida, ela estava apaixonada, ela estava vendo, ela foi recebida numa cidade, calor humano não faltou, todo mundo queria falar com a Rússia, todo mundo queria recebê-la, ela foi paparicada, e ela chegou, e ela foi feliz, inteligentíssima, pesquisadora, professora de universidade, nos convidou para ir para a Rússia com vários projetos. Gente, isso é valorização, é o bem-estar. E tudo que ela falou, todos que falaram, todo mundo está na inclusão dos funcionários, na inclusão das pessoas. Né? Aí vem o lifelong learning, é incentivo ao aprendizado contínuo. Nós temos que estar aprendizando continuamente. Nós não podemos... Isso aqui é um aprendizado. Não que eu sou dono da verdade, claro. Eu estou contando porque eu tenho vivência. Que está falando uma pessoa que está no mercado, professor durante 30 anos da minha vida, aposentei de uma sala de aula, rodei mundo, procurando, estudando culturas de outros países, de verificar, observando, e trabalho com isso. Então eu tenho alguma coisa, pode não ser o ideal, posso estar falando besteira, mas é a minha experiência, né? Sustentabilidade e responsabilidade social. Já falamos, repito, isso tem que prevalecer. Cultura da inovação, métodos ágeis, gente. São vários, tem Kanban, tem Scrum, são ferramentas que nós usamos, que nós ensinamos para o pessoal do IPPE. São pessoas que têm diversas formações ou nenhuma. É isso, porque nós temos que estar... São processos que nos ajudam. Design thinker, o thinker, como fala, não sei correto, mas uns falam thinker ou thinker. Então, empresas buscam soluções através do design, que é super tranquilo, mas é a metodologia usando, é resultados, é você aplicando, é você estar dentro do processo, envolvendo toda a organização, cultura do intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo, o entrepreneur do Brasil, é aquele profissional que trabalha, eu sou intraempreendedor, né, dentro do conselho, que eu trabalho para o conselho, no caso, hoje eu estou por outro tipo de parceria, eleito com confiança. Mas quem trabalha, o Marlúcio, que eu estou vendo, meu colega, ele é um intraempreendedor dentro das faculdades que ele trabalha, pelo belíssimo trabalho que ele faz, incentiva a criatividade e o protagonismo dos colaboradores, gente. Isso, você não vive sem os colaboradores, e você não vive sem os seus clientes. É esse protagonismo que você tem que desenvolver, que você tem que estar com ele. Comunicação do trabalho remoto, voltando aqui, também tem que ser estudado, tem que ser falado, tem que ter dado a cultura do trabalho remoto. Não é fazer por fazer, não. Tem que ver, testou, ele está dando resultado. Nós temos um trabalho que eu cito muito isso. Foi uma das experiências melhores quando nós fomos fazer o nosso primeiro trabalho. Eu fiquei de cara quando eu recebi, não tem vergonha, não acho que é deselegante contar isso, mas porque foi essa experiência. As pessoas que estavam fazendo o trabalho, eu falo, mas foi ótimo. E é a preocupação que tem que ter. Eles estudaram a luminosidade que ele usava no seu quarto para trabalhar, colocou na planilha. Ele usou o ar-condicionado ou o ventilador que trabalhava dentro da sua casa. Né? Ele mediu o número de papel higiênico que ele usaria na casa dele, que você estaria na empresa. O pessoal vai regalando o olho, Geru, isso é verdade? É verdade. Nós tivemos todo esse nível de detalhe. E isso nos levou a chegar a um índice, um indicador fantástico. Que ela não lia o copo de leite que ela tomava, o litro, dá quantos leites? Então você toma por dia, quanto que custa aí? Então, eles não estão errados, não. Está certo? No começo a gente ficou assustado, mas as pessoas estão certas, ela está trabalhando no home office, e nós temos que dar a condição para que ela trabalhe bem, né?
ferramentas colaborativas, aí a gente vai, são várias que nós temos, tomada de decisão baseada em dados, o Business BI, que a gente tem que ter aí, ó, que são todos que a gente tem que saber como é que usar, né? Todos esses indicadores que tem o KPIs, que são, todos eles são indicadores que eu confesso a vocês que eu não conhecia. E olha a minha idade, hoje eu já conheço, vou aplicando cada um, e não adianta você achar que você não precisa desse, que você não vai usar, que é frescura, que é. Não é, é necessidade. Enfoque da experiência do cliente, gente. Né? Você tem que ter experiência. Omnichannel, a integração dos canais físicos e digitais. Você não, eu não gosto de negócio de digital, não, professor. Quando eu dou uma consultoria, eu falei, você tem que gostar, senão você não vai vender, você vai ficar para trás. Assim como quem está vendendo já está numa plataforma, já aderiu a uma plataforma, está pagando, tem que ter investimento, você vai vender para o mundo, você não pode vender suas coisas, vão. Eu me lembro de um aluno que ele falou para mim, ele montou muito tempo atrás, ele falou para mim, quando eu estava em sala de aula, isso em 2012, ele tinha uma empresa de camisetas. Aí eu falei, ele fez um trabalho de fim de curso comigo, e ele falou assim, Geru, produzindo. Aí de repente eu falei, como é que tá as suas? Não, Belo Horizonte tem muito fornecedor. Cara, mas suas camisetas eram criativas demais. Os dizeres, as frases que você cria são. Agora, quem falou que você só faz coisa para Belo Horizonte? Mas eu moro aqui. Falei, não, procura o comércio exterior, tem a trade, resumindo. Ele começou a exportar. Hoje ele exporta camiseta. Hoje eu vejo que eu encontrei com ele. Tem muito tempo que eu não encontro. Mas a empresa dele... Só que você tem que saber que você tem que estar conectado. A empresa que não estiver conectada, ela vai ter seus dias contados. Porque a concorrência vai ter, e aí de repente falar, por que eu não estou vendendo? Por que eu não estou vendendo? Por que tanta loja física está fechando? Apesar do retail de Nova York ter sido todo voltada para os pequenos negócios, voltar para as pequenas experiências, que foi experiência. O modelo de gestão 360 graus, né, é isso, é daquela roda toda, desvantagem, oferecer uma visão ampla, facilita a tomada de decisões estratégicas, gente. Envolve análise, tudo isso que nós já falamos, estamos falando em alta performance. Alta performance é 360. O modelo aqui, a descrição, promove a criatividade. Como é que você tem criatividade? Só tem criatividade quem tem humildade de participar em eventos. Só tem humildade quem tiver leituras, de quem passar toda vez pelo computador, quem perguntar. Hoje nós temos que saber perguntar. Nós temos hoje a tecnologia, né, dos chats GPTs, aí, dos chats que são da inteligência artificial, que nos ajudam, que pensam com a gente, e você pensa imediato. Você faria, né, tudo. Isso aqui tudo, gente. Geru, você pesquisou tanto. Isso aqui praticamente eu recebi de graça, gente. Apertei lá, perguntei e me deram. Agora eu não posso publicar isso, falar isso sem ter know-how, sem ter vivência. Aí é que está o pulo do gato, é a coisa da experiência. Eu posso chegar aqui, olhar uma aula de química, eu não vou saber falar nada, ela vai me dar tudo de química, mas eu só vou falar de química se eu souber química, e eu vou falar daquilo que eu sei, então eu posso falar, e o que eu não souber, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou aprofundar. Permite explorar os mercados, que é o que nós queremos. O mercado ele tem que ser grande, ninguém contenta ficar com o mercado a vida inteira pequeno, e você tem que oxigenar seu mercado. Isso que é o administrador de alta performance, e isso é o profissional que tem que ser o empreendedor, não é isso? Vamos aqui, nós estamos chegando aqui, o novo profissional de administração moderno, né? Esse profissional de alta performance, globalizado, é um indivíduo que combina com o quê? Com as hard skills e as soft skills. O que são? As habilidades técnicas, que são as hard skills, e as competências, que são as soft skills. É aquilo que você já tem em sua formação. Se você já tem uma soft skills, que é a comunicação, que é o respeito, que é a humildade, que é tudo que você faz, que ele está na sua alma, que você pode adquirir, concordo, eu acho que todo mundo tem tempo, sim, mas você nasce, você é uma pessoa formada com essas habilidades, você vai aperfeiçoá-la, né? E aí ter as habilidades técnicas, nós aprendemos todo dia, nós estamos falando aqui de diversos modelos de habilidades técnicas, né? E um ambiente empresarial. Ser diferente por sua capacidade de adaptar às mudanças, né? Você não vai ser um dinossauro, você vai ser um tecnossauro
né, da tecnologia, você vai ser grande, vai ter tudo, e você vai deixar de crescer, você vai deixar de aplicar as metodologias, os desafios culturais, econômicos, e enfrentar diversas conquistas de novos mercados? Porque não, a gente nunca chega a esse nível. Nós queremos sempre estar cada vez maior, senão a nossa extinção como profissional. Eu falo para todas as pessoas acima de 60. Primeiro você tem que adequar ao mercado. Primeiro você tem que modernizar. Se você não modernizar, achar que você sabe tudo, lê do engano. Nós não sabemos absolutamente nada. Esse mercado que está aí é um mercado que, se nós tivermos a nossa experiência adaptada à tecnologia de hoje, aí nós temos tudo. E a humildade de saber que o cara que está saindo da faculdade lá com 18 anos, 20 anos, ele sabe o quanto a gente sabe também. Porque ele aprendeu, ele está no dia de hoje, está antenado, ele sabe todos os softwares, ele sabe que isso, diante do nosso consciente, da nossa formação, é muito poderoso, aliás, é tudo, né, gente? Quando você tem que associar a sua experiência, ao seu know-how, com a tecnologia que está aí, que ela te dá tudo de bandeja, não é isso? A característica desse profissional, né, vamos chegando aí. O negócio parou aqui, rapaz. Aqui, ó. Visão global, entendimento múltiplo, já falei, conhecimento internacionais. Olha que oportunidade que nós estamos tendo. O público, quem é do Eagles aí, que não vai querer sair nunca desse grupo, que ele manda novidades, gente, que não chegou aqui no Brasil, não. As experiências, podia ter uma experiência com um robô lá que ele mostrou, uma experiência de degustação num restaurante, no que você fazia o seu drink, seu suco, tudo. Ele manda para vocês coisas que estão surgindo imediato. E isso é ótimo. Só ganha quem está aí, que vai ter essa informação. Competência em tecnologia, transformação digital, inovação em remoto, já falamos. Né? Capacidade de aprendizado contínuo, a flexibilidade. Temos que ser flexível. E vou contar para vocês uma coisa. Eu nunca me aprendi tanto nos últimos anos ser esse flexível. E olha que eu já adotava a flexibilidade há muitos anos atrás. Eu coordenava o curso na faculdade que eu trabalhava, e toda vez que tinha uma reunião, não era comum vir a pauta. E eu chegava e ligava e perguntava: ô, fulana, você me fala qual vai ser a pauta? Ih, Gerru, ninguém pergunta essa pauta, só sei que fica enchendo o saco perguntando. Mas me fala. Mas sabe por quê, gente? Porque quando tinha pauta, que a reunião não mandava pauta. Era um hábito mesmo. Ninguém tinha curiosidade de mandar, como modernizou, né? Aí eu chegava e ia à sala de aula, e ela falava que a pauta vai ser o vestibular, campanha do vestibular. Aí eu ia na sala de aula e chegava para meus alunos: se vocês fossem fazer um vestibular hoje, o que vocês fariam? Então, o que você achava que cantaria você mais? Cada um fazia uma ideia, eu pegava 40, 60, 80 alunos de sala de aula, que era essa média, 70, 60, que era a média, e pegava aqueles que queriam responder, não era obrigado, e eu tinha ali na minha mão um arsenal de informação que eu já levava para a reunião, pronto. Eu levava para a reunião. E ao levar, o pessoal falava: Gerru, você sabia a pauta? Por que você já trouxe esse tanto de ideia? E muitas pessoas me perguntavam, falavam: porque eu fui esperto. E eu fazia isso, gente, porque eu queria antecipar, eu queria dar ideias. Isso é criatividade. Orientação de resultados, tomar decisão, né? Gestão de desempenho, já falamos. Esse perfil é essencial em um mundo globalizado, gente. Quem não tiver esse perfil vai ficando para trás. Vai ficando para trás mesmo. Onde a velocidade das mudanças, a complexidade das relações exige um administrador capaz de tomar decisão. Fundamentais inovadoras, sempre com um olhar atento às necessidades de mercado e da sociedade. Nós trabalhamos para o mercado, nós trabalhamos para uma sociedade, e essa sociedade ela muda, ela tem constante mudança, e tudo isso nós temos que estar antenado para ela. Benefício da gestão moderna, aqui, ó, eficiência operacional, já falamos aí que tem que cuidar, tem que preocupar, não adianta você ser. E hoje os organogramas das empresas, quem está no topo não é quem tem o dinheiro acionista, não. Esse aí tem o dinheiro, tem tudo. Isso não é o suficiente. É importante. Mas se ele pode ter o dinheiro, se não tiver a linha de frente dele, né? Se não tiver ali. Eu lembro que eu trabalhava na Sominas, eu conto esse caso, todo mundo, que foi minha experiência. Nós éramos mais 11 mil funcionários que tínhamos na Sominas. Um dia nós fomos, juntamos todo mundo, pegamos ônibus os peões da obra, que eu trabalhava no peão da obra lá, no computador, que era no meio da obra, e fomos pedir. Um determinado gestor falou que não conversava com o peão. Nós voltamos o rabo das pernas e voltamos todo mundo triste.
para a obra. O presidente não saiu, falou, não converse com o peão. Apareceu um dia, o alto forno das Sominas parou. Naquela época não é igual hoje, não. Tem que fazer ter o bando para a Alemanha, marcar passagem, verificar quem vem, receber esse moço, fazer, demorou meses. E o alto forno parado. Já pensou as Sominas com o alto forno parado? Quando ele chegou lá, sabe o que era, gente? Um pedaço de ferro que jogaram na engrenagem do alto forno. E ele parou. Quem que era? Não é igual hoje, não. Não tinha câmera, não tinha nada, não. Quem que jogou? Éramos 11 mil funcionários. Quem que jogou em qual turno? Não tinha como saber. Por quê? Porque ele não respeitou, não conversou com o peão. E é o peão que comanda. Não adianta você querer, não. O acionista está lá, ele tem todo dia seu conforto, seus deleites, mas quem está comigo no balcão? Quem que é? Melhoria da experiência do cliente. Cada cliente é uma experiência. Cada um é uma conversa. Cada um é uma experiência. Decisões mais inteligentes. Como é que eu vou fazer uso desses dados para dar esse resultado? Como eu vou tratá-lo? A competitividade. É baseado em propósito, gente. O que é? Administração é propósito, aplicação, empresa que deseja o social, os consumidores, os benefícios que nós temos que ter internos para nós proporcionarmos a experiência ao outro. Toda empresa que ela é bem tratada, toda empresa que tem a pessoa feliz. Eu me lembro de um professor que me chamou para dizer, eu estou precisando de achar uma pessoa que fala sobre amorização. Eu falei, gente, falar amorização dentro das empresas? Como é que é falar de amorização dentro das empresas? É o que as pessoas estão precisando, porque com a empresa que trata as coisas com amor, que trata com respeito, que trata com dignidade, ele transfere isso para o seu cliente, ele transfere isso para o seu relacionamento. E isso eu falo de cátedra para vocês. Quando eu entrei no conselho, que eu tenho a liberdade de falar, nós chegamos com um conselho que estava triste, deprimido, porque, por causa de vários acontecimentos que vinham, não por culpa da turma interna, por culpa de terceiros que queriam ganhar as coisas da raça, que inventaram fake, foram processados, tiveram que pagar o seu valor, que arriscaram, que mentiram. Tem vários processos das costas dessas pessoas, porque a gente tem que saber até na hora de criticar. Aí quando eu vi aquelas pessoas todas para baixo, nós mudamos a cultura. Totalmente mudado. E hoje eu tenho depoimentos em nível nacional de que nós somos o melhor conselho que tem, o melhor conselho que tem de relacionamento. As pessoas, quem me falou foi um profissional. Jeru, eu adoro ir para Minas Gerais. Eu fiquei feliz quando eu fui sorteado para começar um trabalho hoje, dia 9, porque eu adoro lá, vocês são gentis, desde o porteiro até todo mundo lá recebe a gente bem, vocês tratam a gente bem, todo mundo é humanizado. Os estagiários que trabalham lá saem, gente, todos eles saem felizes. Nós conseguimos, é claro, tem muita coisa para conseguir ainda, mas nós conseguimos que as pessoas lá, tem confusão? Tem briga? Tem fofoca? Tem, tudo isso, nós somos humanos, tudo isso tem. Mas menos intenso. Tem mais amor, tem mais relacionamento, tem mais amizade. E é o que a gente faz. E nunca vou deixar de fazer. Porque nós temos que curar primeiro as nossas feridas, para depois não ferirmos o outro lá fora. Maior lealdade de clientes, colaboradores, conexão com o público, melhoria da reputação na marca, administração, mentindo aí o que é, a gestão integra, a aplicação dos benefícios, melhoria do cliente e presencial com o cliente online, né? Uma visão aqui, vamos dizer, está chegando ao final de visão estratégica e holística. Essa visão do todo, do Oslo, gente, é a visão, a gente não tem, a visão tem que ser totalmente do todo. A criatividade, a capacidade de execução, ela é planejada, ela é feita, ela é pensada, ela é respeitada a ideia. A liderança da gestão de pessoas, a humanização do ser humano. Quem não humanizar, não tiver... O que é humanização? É tudo isso que nós falamos aqui. É a tratativa das pessoas. E não adianta você falar, isso não vale não, que é o que vale sim. E você vai pagar muito caro se você, de repente, não adotar essa política. Cedo ou mais tarde. Eu também ficaria a noite inteira falando para vocês aqui do que eu já escutei por fora de mercado, que eu escuto e que eu vejo acontecendo aí, que poderia não estar acontecendo. Liderança de pessoa, habilidade de comunicação,
Tudo passa pela comunicação, gente. Você tem que falar com a alma. Pierre Weine já falava, todos nós sabemos quem é. Você fala, né? Você tem que falar com os olhos, você tem que falar com os gestos. Olha aquela mulher que me vendeu o plano que eu comprei, ela me vendeu com gesto, ela me vendeu com olhar, ela me vendeu com a alma. Nós temos que fazer tudo isso com a alma para ter sucesso. Ninguém tem sucesso assim na raça, não. No martelo, bateu, entregou, ganhou. Conhecimento de mercado, competência financeira. Isso aí tem que ter uma empresa que não tem. Como é que você tem competência financeira? É todos trabalhando, sabe? Hoje eu tive uma das maiores decepções da minha vida. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, que é uma coisa não é público, mas eu estava no processo ético de um profissional que em determinada empresa ele usou de formas ilícitas para beneficiá-los em torno de uns 200 mil reais. Aí quando eu fui olhar, não, já sabia, foi o meu aluno, nosso aluno, foi nosso aluno. Aquilo me deixou, depois você vê a pessoa na empresa, ocupando um cargo de superintendente, um dos mais altos, com salário compatível no mercado, que felicidade. Agora, hoje, eu vou julgar o processo que vai condená-lo por improbabilidade, né? De ter, não sei nem qual palavra que substitui, de ter usado de métodos ilícitos na empresa, mas reconheceu, vai pagar a humildade. Aí quando eu falei, a punhalada maior é um mestre, é um professor, saber que ele te educou, que ele fez parte da sua educação, e de repente você traiu. Aí no final, a pessoa falou, eu vou recuperar isso para minha mãe, para a esposa, para o pai, isso. Então, aí a gente não fica satisfeito, não. Mas pelo menos vai ter a sua experiência. E eu conto isso aqui, me permita, não estou falando, tem que ser antiético, porque a gente tem que ter a ética, sim. Tem que ter a ética em tudo. Você não pode usar de métodos ilícitos, não. Ah, mas quem usa ganha. Ele vai usar hoje, amanhã, mas um dia a casa cai. É o que nós mais observamos. Chegou recentemente um profissional nos procurando, várias pessoas, isso aí é outra história, procurando que tinha aplicações fantásticas. De repente, minha turma toda oriçou. Ah, apliquei 200 mil, estou ganhando 20 mil por mês, primeiro recebeu o segundo, o outro ganhou, de repente um me liga, fala, Geru, você vai entrar? Falei, não. Eu passei 4 anos na faculdade, eu estudei no meu doutorado, eu fiz pós-graduação, eu tive professores de finanças, convivo com professores para saber que não existe milagre. Ou você está entrando num grupo de gangue de droga, ou você está entrando numa corrente, ou você está entrando em tudo podre, menos oficial e segurança, que nada no mercado dá nisso. Aí ele falou assim, muito obrigado, que eu estava já com meu dinheiro em dólar, embora nos Estados Unidos, eu ia aplicar um bom dinheiro. Eu falei, você estudou 5 anos, você fez comércio exterior a UNA. Você foi muito bem formado para você saber que não existe milagre. Aí um belo dia eu telefonei para ele, me agradece. Todo mundo. E os outros que entraram chorando no meu ombro, assim, Geru, você vê 200 mil, outro 40 mil, outro 50 mil. Todo mundo. Gente, mas eu falei para vocês, né? Você pode ter, ganhou assim, aplicou 40, recebeu 15, o outro 200, recebeu 2 de 20, ou 3, mas o dinheiro que foi embora, só que seu dinheiro é suado. O que foi para lá que ele aplicou não é suado, não foi suado, não. Foi um negócio que ganhou, mostrou. Ele ganhou todo o dinheiro que foi, ele mandava os vídeos lá dos lugares mais sofisticados que tinha, sabe, do Egito. Então, estava mostrando tudo, aquele encantamento que faz parte do processo de competência. Então, é isso que quer dizer. E competência financeira é isso, saber onde você pode colocar a mão, onde que pode investir, aconselhar. Hoje, o que mais está acontecendo na empresa são profissionais que são conselheiros, e é conselheiro aquele profissional ético, aquele profissional sério, aquele profissional ilibado que chega e pode bater na mesa, pode olhar meu nome aí, as empresas que eu passei, quem fui eu, né? Me permite aí que eu tenho que ligar, que eu estou citando os que eu tive a oportunidade de ver, que eu não estou vendo vocês aqui, mas é agora, né? Mas tem uma luz que eu posso chegar e saber, porque eu o contratei e viu a sua trajetória, o público, eu estava na hora e vi o trabalho que ele... Então eu os indico, porque eu sei que esses são conselheiros,
são entendidos de empresa. Por sustentabilidade, já falamos, resiliência, capacidade de superação, temos que superar cada dia, usa a tecnologia, já falamos. Aqui está redundante, mas é com esse propósito mesmo, né? Foco no cliente, ética, integridade, são palavras de ordem do momento, gente. Ser íntegro, isso é que é a beleza que tem hoje. Não adianta você tem que ser o melhor currículo, mas essa palavra integridade, ela é estampada, e hoje com as redes sociais, você fica sabendo na hora, ninguém engana nesse aspecto, não. Você pode ser, que hora que a contratação, na hora que nós vamos procurar, a gente quer saber quem é fulano, joga o nome dele aí, você vai ver tudo. E eu tive a oportunidade uma vez de fazer uma homenagem a um determinado profissional indicado por mim. Quando a Beguinha chegou ao Geru, ele tem um processo aqui de mulher da penha, eu quase caí de costa. Aí liguei, peraí, mas você não vai ser mais homenageado? Porque você tem um processo. Ah, professor Geru, desculpa. Eu briguei com minha mulher, ela é advogada, eu briguei, mas ela não foi tirar o processo, foi o momento dela. Mas ele perdeu, a integridade acabou. Não que eu desconfie do resto, que ele é um bom profissional, sim. Mas teve esse deslize na hora, brigou, que é casal, mulher, até nisso tem que ter uma preocupação para não deixar as vias de fatos chegar. Porque, olha, um profissional bem-sucedido, ganha muito dinheiro no mercado, excelente profissional, ético, mas tem uma briga. E isso maculou a sua... Pode ser que isso tenha nada a ver com os projetos que ele faz, que tenta comprando o trabalho dele, não está olhando se tem lei do Maria da Penha, não. Mas para homenageá-lo, teve. Né? Isso, fazia parte, ele ficou tão feliz quando eu falei, depois a mesma cara que eu falei, eu fui lá desmentir, é a verdade, eu não podia ter outra forma. Aí ele me contou, já tinha voltado às boas, então isso tudo são experiências, reflexões, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, como administrar um mundo de desafios, que é agora identidade e oportunidade, planejamento, inovação, marketing, resiliência, desempenho de equipe, análise de dados, tomar decisões estratégicas. Aqui ficou, enfrentar esses desafios requer uma abordagem proativa e estratégica, combinando inovação, adaptando entendimento profundo do mercado e tendências globais, gente. Eu acho que já estou passando a hora. Essa foi minha fala. Peço desculpa que essas lâminas poderiam ser menor, muita coisa, mas eu não tive tempo. Mas foi bom que a gente repetindo. É aquela velha história. É o método que eu sempre sei que esse método é um método que talvez vocês não conheçam, mas é um método, eu sou do Vale de Jequitinhonha. E lá se aprendia com o método Declory. Eu não sei se alguém conhece esse método. Esse método Declory é um método que você ganha pela repetição. Então, é a repetição através da musicalidade que aprendi antigamente. B com A, B a B com E, B, B. O que impera é o declaro. Então, são coisas que hoje a tecnologia está aí, mas tudo passa por fixação. Você ouve tanto, você fala, e esse era o meu propósito. Espero, Públio, me perdoa se eu não atingi a meta, mas eu tentei, tá ok? Geru, queremos agradecer. Eu fiz várias anotações aqui para essa conclusão, e até muitas dentro do que particularmente eu tenho trabalhado, o Grupo Eagles, que é na questão da globalização. Então, um dos pontos que, mais uma vez, a gente reforça é aquela questão do administrador pensar globalmente e agir localmente. E nunca um dos pontos para a resolução dos problemas foi tão focado na palavra que você diz, que é estar conectado. A solução de problemas envolve estar conectado, envolve o conhecimento. Até porque a mudança do comportamento do consumidor hoje é um comportamento consumidor global, que até a todo momento ele está sendo seduzido por novas situações, né? E, frente a isso, no caso da liderança da empresa, existe um ponto que nós vamos colocar numa palestra do Eagles, que é o famoso Quiet Ambition. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas o Quiet Ambition é uma tendência comportamental oriunda da geração Z, onde há pouco interesse na ideia de assumir cargos de maior responsabilidade ou posições de liderança. É chamado também de uma contracultura corporativa. Você chega para uma pessoa e fala, olha, você quer ser um diretor da empresa? Eles perguntam, mas eu vou sair às 6 horas?
eu vou ter aquela minha qualidade de vida? Então, se quer muito o bônus, mas não quer o ônus da atuação. Então, o desafio do profissional hoje, ele está em todos os momentos, né? E aí a gente vê mais uma vez uma das expressões do GERU, que eu achei muito bom, e eu procuro falar para as empresas, é a consciência global do que está acontecendo ao seu redor, para que você saiba até onde isso vai atingir, olha o dedinho, a sua empresa, o seu negócio. Porque a gente pensa que isso não vai nos atingir, mas nós vivemos num mundo global, numa imensa aldeia global, né? Então, enfim, eu quero agradecer ao GERU por excelente experiência de fatores, principalmente os desafios hoje do RH. O profissional de RH também tem que estar atinado com o departamento técnico sobre que tipo de profissional nós devemos contactar. Isso é muito importante. E os comentários de GERU são sempre muito bem-vindos, porque vêm de experiências dele, não só das experiências adquiridas na gestão como presidente do CRA. Eu agradeço a todos. Fique aqui mais uma vez o convite para quem quiser ser Eagles. Vai ser um enorme prazer ter vocês. É um grupo que nós estamos sempre focados em conteúdos. São encontros ainda virtuais, onde nesse grupo de WhatsApp a gente põe conteúdo e uma vez por mês a gente faz palestras de 30, 40 minutos e a cada 2, 3 meses nós fazemos palestras abertas como essa. Agradeço muito ao CRA, agradeço novamente o GERU, agradeço o Renato, que é a pessoa que conseguiu proporcionar essa estrutura para a gente, essa atuação dele está aqui também. Agradeço o tempo de todos e a confiança. Muito obrigado, desejo uma boa noite a todos. Um abraço.